Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui para ver se está funcionando. Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá. Ok. Eu vou interromper e depois eu entro novamente.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui para que a gente possa continuar a nossa programação, tá? Eu já olhei aqui, nós estamos com 82 alunos em sala, é um número bastante bom, né? Vocês, no total, são 100 alunos, né? Eu tenho a lista de presença aqui. E, como da outra vez, nós vamos combinar o seguinte, nós vamos fazer a aula, depois, ao final da aula, nós vamos esclarecer dúvidas que possam ocorrer, né? Que sempre ocorre para a gente esclarecer, e no final da aula nós vamos tomar a presença, ok? A gente pode começar? Sim, podemos sim. Sim, então, vamos lá então. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí eu vou perguntar se vocês estão vendo, e aí a gente começa, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? O slide? Sim. Sim, então tá bom. Então vamos lá então. Primeiro nós vamos apresentar um caso e nós vamos discutir vários aspectos até chegar ali no ponto que a gente quer discutir com vocês hoje, né? Então é um caso clínico, é um paciente, uma paciente idosa, né? 70 anos, natural do Rio de Janeiro, com queixa de dispneia e febre há 2 dias. A história é que a paciente relata ser portadora de tumor de laringe em tratamento quimioterápico. Há 1 semana fez ciclo de quimioterapia e refere início de dispneia progressiva e febre a 48 horas e diminuição do volume urinário. Há na história patológica pregressa, social, familiar, revisão de órgãos e sistemas, nada digno de nota. Diante dessa queixa, a paciente foi admitida para esclarecimento diagnóstico e tratamento, né? E aqui nós temos o exame físico. Como é uma paciente que estava evoluindo com dispneia, ela foi pedido vaga para ela na UTI. Aqui é o exame físico da paciente na admissão da UTI. Sinais vitais, 100 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca, 110, temperatura 38 graus Celsius, e frequência respiratória 18 pulsões respiratórias por minuto. Lúcida, hipocorada, nictérica, algo desidratada. Ela tinha feito uma laringectomia radical, então ela tinha uma cânula de traqueostomia definitiva posicionada, ritmo cardíaco regular, murmúrio vesicular audível bilateralmente com roncos esparsos, abdômen flácido, peristalse presente, sem megalias, sem visceromegalias, né? Membros inferiores sem edemas, e no pronto-socorro, ali pela passagem dela antes do CTI, foi puncionado uma veia profunda, uma jugular interna direita. E dessa forma, a doente foi admitida no CTI. Ela trouxe... bom, antes da gente mostrar mais dados, né, aquela pergunta em relação a possibilidades diagnósticas. E aí eu já gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui nesse contexto. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, que eu quero ver o chat aqui de vocês. Por favor, pelo menos algumas participações aí para que a gente possa acompanhar. O que vocês acham? Imaginem que vocês estão de plantão e recebem um paciente com essa história e com esse exame físico ali na entrada da UTI. Exatamente. A Karina está participando aqui, perguntando se apresenta algum tipo de infecção
a Catarina falou da possibilidade de pneumonia, a Daniele falou da possibilidade de neutropenia febril, nós precisamos de mais dados, né? A Isabela falando a respeito de que a quimioterapia pode causar neutropenia febril. Então, vocês estão raciocinando certo, né? E eu estou diante de uma síndrome infecciosa que eu preciso tratar, né? E alguns aspectos devem ser colocados ali para que a gente possa raciocinar um pouco mais. Eu vou voltar aqui para o caso clínico, vou compartilhar. E a gente está aqui, né? Espera aí. A gente está aqui. Nós estamos aqui. Possibilidade diagnóstica. Na entrada, a paciente trouxe o hemograma que ela fez no ambulatório. Estou diante de uma paciente idosa, com neoplasia, que está fazendo quimioterapia e apresenta uma síndrome infecciosa. Essa paciente é uma paciente idosa, ela tem uma neoplasia de laringe que ela está tratando, fazendo químio, ela já fez uma cirurgia prévia com uma laringectomia radical, então ela tem uma cânula de traqueostomia posicionada. Isso também facilita, a via aérea fica exposta, né, quando a gente tem uma traqueostomia definitiva, aumenta a chance do paciente fazer infecção respiratória, fazer pneumonia. Temos ali o fator idade também, que contribui para uma possibilidade de desregulação do sistema imune, e o principal é o fato dela estar fazendo quimioterapia e consequências relacionadas a essa quimioterapia que a paciente está fazendo. Então, ela passou a apresentar febre, passou a apresentar dispneia e ela foi hospitalizada. Ela trouxe um hemograma do ambulatório, onde quando ela começou a descompensar, e o hemograma nos mostra anemia, 22 de hematócrito, nos mostra também leucopenia, 1.790 leucócitos, e também nos mostra plaquetopenia, 69 mil plaquetas. Então, eu estou com uma paciente que foi admitida, que me trouxe um hemograma com anemia, leucopenia e plaquetopenia, né? Já tem um pouco mais de dados e, para acompanhar o nosso raciocínio, a gente vai falar um pouquinho, né, das consequências do tratamento que está sendo oferecido à paciente. Quando a gente está diante de um paciente com neoplasia de laringe, várias possibilidades de intervenção terapêutica são colocadas, né, pelos colegas que estão acompanhando, da oncologia, da cirurgia de cabeça e pescoço, tanto que nessa paciente já foi anteriormente feito a laringectomia radical. Também, muitas vezes, nesse caso, se associa ao tratamento a radioterapia e a quimioterapia. Não se faz menção, no caso clínico, da radioterapia, se faz menção a respeito da cirurgia. Mas também se contempla para esses casos, né, de câncer de cabeça e pescoço, de neoplasia de laringe, a possibilidade de cirurgia, de radioterapia e também de quimioterapia, que é o que a paciente está fazendo. Então, nós temos fatores que podem contribuir para uma chance maior desse modelo de paciente idoso com neoplasia, com comprometimento do estado clínico, com uma traqueostomia definitiva, que está fazendo quimioterapia, apresentar a possibilidade de infecção. Nós também não devemos esquecer as complicações relacionadas à quimioterapia. Normalmente, a quimioterapia ela é orientada, prescrita pelo colega da oncologia. Então, esses pacientes eles são ou da hematologia, né? Quando se trata de neoplasia hematológica. Então, nós temos ali um paciente. Mas a questão é essa: o presidente já estava governando para o seu pequeno grupo, para aquele nicho. Tem alguém com o microfone aberto. Não apoia agora. Esquece todo o resto da população, por exemplo, que sofre com a pandemia. Eu vou esperar parar de falar. De maneira,
do governo, É o Pedro. do presidente, e também foram ali seduzidas ocupando cargos. Muito importante, sim, elas têm hoje um papel importante e respondem por isso também, como o Ministério da Saúde. Mas há aí um Mas você consegue botar ele mudo. Como é que eu vou fazer? Tem que esperar um pouquinho, né? Desligou? Acho que sim, né? Posso continuar? Estão ouvindo? Sim, pode continuar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem as chamadas complicações da quimioterapia. Essas complicações da quimioterapia, elas estão colocadas ali, né? Como precoces, efeitos imediatos, tardios e ultratardios. A que nos interessa mais, no caso em questão que a gente está conversando, né? São aqueles efeitos ali que ocorrem no intervalo das primeiras semanas, de 7 a 21 dias. E vejam que ali dentro daqueles efeitos, né, naturalmente dependendo das drogas que o paciente está utilizando, da dosagem que está sendo oferecida para tratamento da neoplasia do paciente, está colocado ali a mielossupressão. Essa mielossupressão, ela diminui as 3 séries. Ela diminui o número de hemácias, diminui o número de plaquetas e, no caso em questão, também diminui o número de leucócitos, né? Podendo levar a um quadro de granulocitopenia importante. E isso tem uma relação com uma chance do paciente desenvolver infecção. Aqui, no hemograma da admissão, nós temos 100 leucócitos, quer dizer, ela tinha um pouco mais de 1.000 leucócitos, menos de 2.000 leucócitos, né? De um hemograma feito a nível ambulatorial. E agora a paciente piorou o quadro clínico, foi admitida no CTI, como já foi dito, né? Estava fazendo a quimioterapia e o hemograma da entrada mostra 100 leucócitos. Quando eu tenho essa associação de paciente fazendo quimioterapia, que evolui com uma granulocitopenia profunda, né? E passa a fazer febre, nós chamamos essa síndrome, né, infecciosa grave, né, como neutropenia febril. Então, agora sim, ela está preenchendo critérios para o diagnóstico de neutropenia febril. Tem neoplasia, está fazendo quimioterapia, tem alguns dias que fez a quimioterapia, o aparecimento de febre, comprometimento do estado clínico e o hemograma mostrando uma granulocitopenia severa, uma granulocitopenia profunda. Eu gostaria de ouvir vocês agora a respeito... Bom, logo após a internação, ela evoluiu com piora do quadro, né, com insuficiência respiratória aguda, e medidas precisaram ser tomadas. Então, tem várias medidas ali que precisam ser tomadas que eu queria ouvir vocês, né? Então, vou fechar aqui o compartilhamento, que eu quero olhar o chat para ver o que vocês fariam com essa paciente. Então, voltei aqui para o chat. E aí? O que eu vou fazer com a paciente? Você está de plantão, tem lá um hemograma com 100 leucócitos, a doente febre, piorou o quadro respiratório, e é uma doente grave, e eu estou preenchendo critérios para neutropenia febril. Enquanto vocês pensam para responder, para eu ver, existem trabalhos mostrando que quanto menor o número de granulócitos, né, maior a chance do paciente fazer infecção. Então, isso na medida em que o número de leucócitos diminui, na medida em que o número de granulócitos diminui, eu tenho uma chance maior do paciente fazer infecção, que é o que está acontecendo com esse paciente. Aqui está solicitar a internação do CTI, já foi falado, deixa eu voltar aqui para ver. Vamos lá, Caroline, urinocultura e hemocultura, início de cefepime, aporte e suplementação de oxigênio. Muito bem. Eduardo, hemocultura e cultura de urina,
monitora antibiótico, cefepime ou epipiracilina com tazobactam. Gisele, solicitar internação no CTI. Catarina, suporte ventilatório, antibiótico de amplo espectro empírico. Isabela, antibiótico de amplo espectro empírico, hidratação. Ok, quer dizer, na verdade, quando eu estou diante desse quadro, né, de um paciente instável, grave, com insuficiência respiratória, com neoplasia, que está fazendo quimioterapia e tem um número bastante baixo de granulose, está fazendo febre, isso preenche os critérios de neutropenia febril, como eu já falei, e medidas precisam ser tomadas, né? Isso é uma infecção grave, portanto, providências logo devem ser tomadas. Isto inclui oferecer de medida de suporte para o paciente dentro da UTI, inclui a coleta de culturas, para a gente tentar identificar o micro-organismo, e no intervalo de tempo de 1 hora, dá início a um esquema antimicrobiano que possibilite cobertura para os micro-organismos mais prováveis. Então, e também existe atitudes a serem tomadas quando nós temos a neutropenia febril. Essa escolha também recai sobre uma classe de droga, especificamente nesse momento, sobre uma droga que deve ser prescrita. Uma dúvida aqui só para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais e forçar vocês a pensarem, eu estou com uma doente que tem uma traqueostomia com uma cânula de traqueostomia definitiva. Normalmente, essa cânula é uma cânula metálica. Eu falei que o meu doente, que é essa paciente, evoluiu com insuficiência respiratória. Eu tenho ali a traqueostomia. Eu consigo ventilar a paciente com cânula metálica? Rita, lei para todos. Não, Carolina está respondendo que não também. E aí, o que eu faço? Exatamente, Gisele. Eu tenho que tirar essa cânula e botar uma cânula de plástico, uma Portex, por exemplo, para poder acoplar essa paciente ao ventilador para poder ventilar. Eu não consigo ventilar uma paciente com cânula metálica. Então, eu tenho que retirar a cânula metálica, substituir por uma cânula de plástico para poder ventilar. A Catarina está perguntando por quê. Porque a cânula de metal, eu não tenho balonete na ponta para ocluir a via aérea, para o ar poder passar para a via aérea inferior e voltar com a pressão positiva. Se eu acoplo na cânula metálica, eu não vou conseguir ventilar, porque não tenho balãozinho na ponta para poder obstruir e o ar só passar para a via aérea inferior e retornar na fase expiratória. Entendeu, Catarina? Ok. Então, isso é muito importante. Então, quem estiver atendendo esse doente, quem estiver de plantão, médico que está de plantão, ele tem que saber fazer isso. Tira a cânula metálica, bota a cânula de plástico, a Portex, para ventilar o paciente, senão ele não consegue ventilar. Ok? Não adianta passar, por exemplo, um tubo orotraqueal, porque se o doente tem neoplasia de laringe e fez traqueostomia definitiva, né, fez laringectomia radical, não adianta passar tubo orotraqueal, não vai passar o tubo, está obstruído ali pelo tumor. O que você vai fazer é tirar a cânula metálica e colocar a cânula de plástico ali naquele orifício. Tem que ver o tamanho direitinho para passar. Tá? Com cuidado para não ocorrer sangramento, senão você pode piorar a condição clínica do doente. Uma pergunta, uma questão que já foi colocada aqui é a respeito do foco de infecção. Então, quando a gente está falando de infecção, vem logo a questão: qual é o foco de infecção e que material eu devo colher para a cultura? Então, se eu tenho uma cânula de traqueostomia definitiva, é lógico que uma possibilidade bastante razoável é foco de infecção pulmonar, pneumonia.
Então, como já foi dito aqui anteriormente, fazer raio-x de tórax, fazer gasometria, eu estou falando de acoplar o doente ao ventilador, a questão da cânula, mas eu vou fazer exames para tentar identificar o foco de infecção e vou colher material para cultura. Esse material para cultura inclui hemoculturas, no caso em questão, urinocultura e cultura de secreção traqueal. Pelo menos essas três opções, elas têm que ser atendidas. Hemoculturas, urinocultura, cultura de secreção traqueal. O raio-x de tórax, obviamente, será feito, né? Se eu tiver lá uma imagem de pneumonia, está me direcionando ali para aquele foco de infecção pulmonar. Chama a atenção também que quando a gente tem o paciente que está fazendo quimioterapia, que está evoluindo com granulocitopenia significativa, importante, severa, e preenche critério, faz febre, preenche critério para neutropenia febril, muitas vezes eu não tenho foco de infecção. O doente apresenta apenas a febre. Se ele apresenta apenas a febre, ele não vai, quando eu examino ele, muitas vezes, porque até a resposta inflamatória está inibida, eu não consigo identificar o foco de infecção. Então, o doente, a conduta continua sendo a mesma. Neutropênico febril é igual a coleta de culturas, início de antimicrobianos dentro da primeira hora. Ok? Um outro ponto a ser discutido como já foi colocado aqui também, admitir doente, estou oferecendo suportes, coletei as culturas, como já foi dito. Aqui a Caroline está perguntando, professor, faz cultura da secreção do traquequé? Depois de eu colocar a cânula de plástico, a Portex, acoplar o doente ao ventilador, eu vou posicionar um dispositivo para aspirar a secreção, que é o que você está perguntando, que a gente aspira com um sistema fechado, que se chama traquequé, e eu posso colher dali material para cultura, que é o aspirado traqueal. Ok? Um outro ponto está relacionado a que tipo de antimicrobiano eu devo utilizar, né? Nesses casos, neutropênicos febris. Existe uma série de micro-organismos que podem estar relacionados a esse tipo de infecção, em paciente neoplásico, fazendo quimioterapia, que evolui com neutropenia febril. Tanto micro-organismos ou bactérias gram-positivas como bactérias gram-negativas, né? Estafilococcus coagulase negativo, estafilococcus epidermidis, né? Estafilococcus aureus, gram-negativos também, que inclui aí Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, várias possibilidades ali de gram-negativos que podem causar esse tipo de infecção também. A conduta, nesses casos, a Karina está perguntando se a quimioterapia foi a causa da neutropenia. Exatamente, Karina. Exatamente. O doente fez lá a sessão de quimioterapia, nos dias seguintes apresentou um hemograma já com diminuição do número de leucócitos, apresentou febre elevada, dispneia, foi admitido e o hemograma da admissão tem 100 leucócitos, 100 granulócitos, 100 leucócitos. Então, ele tem neutropenia febril por conta da quimioterapia. Exatamente. Voltando, então, ao raciocínio, né, que a gente já fez, além dos suportes ao paciente grave, a gente vai colher as culturas. Aqui a Lorena está perguntando, na primeira hora só se faz urocultura e hemocultura, a cultura de secreção traqueal pode ser depois. O correto, Lorena, é que você colha isso dentro da primeira hora, tudo. Você tem que ter esse tempo. Agora, e você não pode adiar ou não deve adiar o início do antimicrobiano. Você vai colher culturas e dentro de uma hora você tem que iniciar o antimicrobiano. Se você não colheu a cultura de secreção traqueal dentro dessa primeira hora, você vai fazer o antimicrobiano e depois vai colher a cultura. Mas o correto é que seja antes do início do antimicrobiano. Ok? Diante das possibilidades, né, de micro-organismo, tanto gram-positivo quanto gram-negativo, causar esse tipo de infecção, a recomendação
é que seja iniciada uma droga que contenha ou que possa ter ação por esses micro-organismos, tanto gram-positivo quanto gram-negativo. E isso acaba recaindo sobre beta-lactâmico e nos dias atuais a escolha é uma cefalosporina de 4ª geração, que é o cefepime. Então, nós devemos escolher as culturas e, dentro de 1 hora, iniciar o cefepime. O trabalho, só para curiosidade de vocês, o cefepime ele foi publicado como resultado, quando comparado a uma outra cefalosporina de 3ª geração. O cefepime é uma cefalosporina de 4ª geração. Ela tem cobertura também para o Staphylococcus aureus, né? E, quando comparado com uma outra cefalosporina de 3ª geração, ela se mostrou melhor como tratamento empírico. Foi comparada com o ceftazidime, isso em 1999, ou seja, tem 20 anos, né, que nós temos aí essa informação do benefício do uso do cefepime nesse contexto. Vou voltar aqui ao compartilhamento para a gente continuar. Então, vejam, né, várias possibilidades ali foram discutidas. O catéter venoso central, que foi colocado ali na emergência, quando o paciente passou pela emergência, não é a nossa possibilidade de infecção, né? Nós vamos ter uma aula específica sobre infecções em acessos venosos, né? Com catéter intravasculares. E, muitas vezes, esses doentes eles utilizam catéter de longa permanência que se chama portoquete, exatamente para poder fazer a quimioterapia. Mas eu vou discutir isso com vocês quando a gente falar das infecções relacionadas a catéteres intravasculares, ok? Aqui são micro-organismos que podem estar ligados aí à infecção por paciente granulocitopênico. Eu lembro também da possibilidade do fungo, tanto Cândida quanto Aspergillus, né? Mas isso não é a primeira opção para cobertura, né? A primeira opção para cobertura são as bactérias gram-positivas, gram-negativas. Já falei da cobertura com o cefepime. O fungo, quando nós coletarmos a cultura, essa cultura também vai ser semeada para a possibilidade de crescimento de fungo. Se o paciente, se lá na frente eu tiver a informação que cresceu Cândida, vamos tratar a Cândida. E a outra possibilidade é o meu paciente que não está melhorando com as medidas que eu já tomei, inclusive com o início de cefepime, dentro aí de 48, 72 horas, e aí eu tenho que lembrar da possibilidade de fungo também, né? Para cobertura empírica para fungo. Bom, o que mais pode ser feito, no nosso caso, para tentar ajudar o paciente? Alguém teria alguma sugestão? Além das medidas, do início dos antimicrobianos, da cobertura ampla. Estou vendo novamente aqui o chat de vocês. Aqui o Eduardo está perguntando a respeito de cobertura para pseudomonas. O cefepime contempla a pseudomonas, o Eduardo. Tá? A cefepime é uma cefalosporina de 4ª geração que tem sensibilidade para pseudomonas. Aliás, ao contrário, a pseudomonas é sensível ao cefepime. A Caroline até já respondeu a você aqui. Caroline, nós não conversamos sobre isso. Ele não tem critérios para CIVD, não. A gente vai falar isso em outro momento. Tá? Obviamente, a heparina de baixo peso molecular será prescrita. Se a gente tem nível muito baixo de número de plaquetas, né? Normalmente a gente não prescreve a inoxaparina. Essa possibilidade que você está colocando é um raciocínio que tem sentido, mas nós não vamos discutir isso hoje, não. A gente vai discutir em outra aula específica sobre coagulação intravascular disseminária. Tá bom?
Então, a Rita Lee está falando aqui se existe alguma droga que melhora o número de leucócitos, e é exatamente isso que eu vou falar, Rita Lee, exatamente. Então, eu vou voltar aqui, ó. A gente vai usar, a gente pode usar um fator estimulador de colônia de granulócitos, né? Fator estimulador de colônia de granulócitos, que é exatamente o granuloquine. Esse granuloquine, a prescrição do granuloquine, eu falo por experiência própria, né? Esse doente ele preenche critérios para o uso do granuloquine, mas a gente deve sempre se referir na prescrição do granuloquine ao colega que está acompanhando o caso ou ao serviço que está acompanhando o caso. Então, veja bem, se esse paciente está fazendo quimioterapia, tem um serviço ali de oncologia que está acompanhando ele. Você está de plantão, admitiu o doente, colheu cultura, iniciou o CFEPIME, o que você vai fazer? E o doente tem 100 leucócitos, você vai ligar para o colega da oncologia e dizer, olha, eu estou com o seu paciente aqui internado, grave, já comecei, já providenciei tais medidas e eu estou consultando você sobre o uso do fator estimulador de colônia de granulócitos, que é o granuloquine. Certamente ele vai concordar para uso, né? Vai concordar para uso nesse modelo de paciente. A gente tem que prestar atenção para, às vezes, não tomar iniciativa, embora que algumas vezes pareça lógico, né? Mas a gente não é especialista. Então, o correto é que você... Eu estou falando por mim, eu sou intensivista e estou me colocando ali numa situação de vocês estarem de plantão dentro de um CTI, como que isso vai ser resolvido. Então, a gente se refere lá ao colega que está acompanhando, muitas vezes tomamos a iniciativa, né? Olha, não há indicação, você não acha que tem que usar o granuloquine, ele vai concordar e será prescrito. O objetivo dessa droga é aumentar o número de granulócitos, aumentar o número de leucócitos. Existe uma relação entre o grau de granulocitopenia, as chances da infecção. E existe também uma relação entre a recuperação da medula e a melhora ou a resposta ao tratamento da infecção. Se essa medula responde com o uso do granuloquine, com o número progressivo de leucócitos, aumento progressivo de leucócitos, junto com o que está sendo feito, né, medida de suporte, início dos antimicrobianos, como a gente já falou, existe, embora a mortalidade seja alta, existe uma chance maior do doente resolver a infecção. Por outro lado, se continua com uma granulocitopenia profunda, severa, e eu estou fazendo todo o restante, a chance do doente evoluir para o óbito é maior. Então, quando eu melhoro o número de leucócitos através do fator estimulador de colônia de granulócitos, o doente fica com uma chance maior na medida que esse número de leucócitos aumenta para ter um resultado melhor ou favorável com o tratamento da infecção. Então, tem indicação de usar, vamos consultar o colega que está acompanhando o caso para que ele concorde com essa indicação, isso sempre deve ser feito, né? E a intenção é melhorar a resposta medular, aumentar o número de leucócitos e, com isso, dar uma chance maior do paciente resolver a sua infecção de maneira favorável. Eu vou agora sair aqui do compartilhamento para ouvir vocês. Vamos ver aqui. Queria ouvir mais dúvidas. Então, falamos aqui do fator estimulador de colônia de granulócitos, que é o granuloquine. Queria esclarecer dúvidas de vocês, por favor. Enquanto vocês pensam nas dúvidas, eu acrescento o seguinte. Em neoplasia hematológica, leucemia, por exemplo, o hematologista, muitas vezes,
não prescreve o granuloquine, quer dizer, ele não quer estimular uma medula que está cheia de células da neoplasia, cheia de blastos, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, consulta sempre o colega que está acompanhando, seja o oncologista, seja o hematologista. Como a gente avalia a resposta ao tratamento, Rita Lee? Exatamente observando a cada dia o número de leucócitos. Na medida que eu associo o granuloquine, o número de leucócitos vai aumentar. E também o contexto clínico do paciente, né? As disfunções orgânicas presentes e a resposta ao tratamento da infecção. Então, nós temos, como sempre em medicina, né, dados clínicos e dados laboratoriais. Eu vou observar o doente do ponto de vista clínico e vou ver como que o paciente está respondendo ao tratamento através da evolução dele, do exame físico dele e também da interpretação dos exames complementares. No caso em questão, na medida em que eu associo o granuloquine, vai aumentar o número, espero eu, que aumente o número de leucócitos. Aqui foi feita uma pergunta em relação a plaquetas, pela Carolina. Não, a gente não espera que o granuloquine interfira no número de plaquetas, não. O número de plaquetas elas devem aumentar na medida em que o efeito da quimioterapia desaparece e, se estiver relacionada à infecção, como já foi comentado anteriormente, na medida que eu trate a infecção, eu espero também que o número de plaquetas melhore. O senhor disse, deixa eu ver a pergunta aqui da Amanda, paciente fez quimio apresentando apenas febre. Posso dizer que é uma neutropenia? Fiz confusão. Não. O doente que faz quimioterapia, a sua pergunta é muito boa, Amanda. Ele é orientado tanto pelo oncologista quanto pelo hematologista a observar a evolução clínica. Caso ele tenha febre, ele tem que se reportar imediatamente ao oncologista ou ao hematologista. Quer dizer, eu fiz a quimio essa semana. Nessa semana subsequente, eu apresentei febre. O que eu tenho que fazer? Ligar para o meu médico, seja o oncologista, seja o hematologista. O que ele vai fazer? Ele vai me orientar e vai mandar eu fazer um hemograma. Se esse hemograma tiver com neutropenia, né, e com um número bastante diminuído de leucócitos, pode-se preencher critérios para neutropenia febril. Lembrar que a própria doença, o uso de drogas, também pode levar, né, ao aparecimento de febre. Mas no caso que a gente está discutindo, sempre que um doente está fazendo quimioterapia que fez febre, a conduta é ligar para o seu médico, receber orientação. Se isso inclui fazer um hemograma e ver o número de leucócitos. Entendeu agora, Amanda? Ok. Eu tenho uma pergunta aqui da Marcela, quando não usar? Então, vou repetir. Quando eu falei que a gente deve conversar com um especialista, é porque a hematologia, eu estou falando aqui de oncologia, tumor sólido, mas a gente pode estar falando, por exemplo, de leucemia mieloide, leucemia linfocítica, que está fazendo quimioterapia, vai fazer transplante adiante. Esse doente, muitas vezes não usa o granuloquine por orientação da hematologia. Por quê? Para não estimular a medula a produzir células blásticas. Ok? Então, tem que prestar atenção nisso, porque eu já cometi esse erro de querer prescrever e o hematologista falar para mim, Afonso, você está querendo fazer besteira. E me explicou por quê. Eu nunca mais esqueci, estou falando para vocês. O que ocorre também, só para complementar, é quando se tem neoplasia, se faz quimioterapia e já se antecipa uma chance muito grande do paciente fazer neutropenia. Então, olha só, é um raciocínio um pouquinho diferente. Eu estou fazendo a quimioterapia, deixa eu botar aqui só para explicar para vocês.
Eu estou fazendo a quimioterapia e o uso das drogas que eu estou fazendo, né, drogas específicas e doses, eu já antecipo que aquele doente tem uma chance muito grande de evoluir com neutropenia e, consequentemente, uma chance muito grande de fazer infecção, neutropenia febril. Nesses casos, tanto o colega da oncologia, o que ele faz? Algumas vezes, ele antecipa o uso do granuloquine. Como ele sabe que o doente vai fazer, que essa chance de fazer depressão da medula, granulocitopenia é muito grande, ele preventivamente ou profilaticamente ele prescreve o granuloquine. Então, a oncologia faz isso também. A gente está discutindo um caso aqui que foi admitido com febre, com sem leucócitos, antibiótico, neutropenia febril e uso do granuloquine. Tudo bem. Isso aí todo mundo tem que saber quando está trabalhando num hospital que admite um doente com neoplasia fazendo químio com sem leucócito. Isso é obrigatório saber. É o que a gente está conversando. Mas quando você vai lá para a oncologia, tem casos onde o colega da oncologia ele sabe que as drogas que ele está utilizando vão induzir uma mielotoxicidade significativa, uma chance muito grande de neutropenia, de granulocitopenia, e ele prescreve preventivamente ou profilaticamente o uso do granuloquine. Isso existe também, e quem faz isso normalmente é o colega da oncologia. Tá? Só para trazer um pouquinho mais de informações para vocês, eu não sou... O intensivista que trata de doente grave, ele é clínico, né? Então o clínico fica dando opinião em tudo, mas quem sabe é o colega da especialidade. Mais alguma dúvida que vocês queiram esclarecer? Mais alguma pergunta? Não? Estou esperando aqui. Você tem alguma dúvida? Catarina está respondendo que não ficou com dúvida. Que bom. Bom, eu estou vendo aqui no chat, nós temos... O Anderson respondeu que não também. Que bom. Nós temos aqui no chat 89 participantes, né? 90 participantes, para ser mais exato, né? E... deixa eu responder a pergunta da Lorena aqui. Lorena, veja bem, vamos botar duas possibilidades aqui. O mais frequente, como infecção por fungo, é Cândida. E a Cândida tem várias espécies ali, né? Quando nós estamos diante desse doente grave, a escolha do antifúngico para a Cândida recai sobre uma classe de drogas que se chama equinocandinas. Tem algumas equinocandinas no mercado, a gente prescreve uma dessas equinocandinas. Então, para cobertura para fungo, para Cândida, a escolha é equinocandina. Ok? E Cândida, a infecção por Cândida, candidemia sistêmica, né? A hemocultura positiva para Cândida é uma condição bastante grave e o doente tem uma mortalidade alta. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade, como eu falei lá atrás, e a escolha recai sobre a equinocandinas. Se for aspergilos, né? A gente pode encontrar também outro tipo de fungo, que é aspergilos. O aspergilos a gente trata com uma outra droga, que é o voriconazol. Voriconazol ou uma outra classe de drogas, que é a anfotericina B, lipossomal. Então, aspergilos é com voriconazol ou anfotericina lipossomal. O fluconazol, a Carolina está perguntando, foi você mesmo que perguntou, né, Carolina? Não, Carolina. Fluconazol ou anfotericina não serve, professor? Serve, sim. Só que a preferência, deixa eu tentar te explicar, existem espécies de Cândida
que são resistentes ao fluconazol. Então, a preferência não é o fluconazol, a preferência é a equinocandina, para cândida. A anfotericina eu poderia usar também para tratar cândida, né? Eu poderia usar também. Só que a anfotericina B convencional, ela tem uma série de efeitos adversos, né? Nefrotoxicidade, questões relacionadas à aplicação da droga, e a anfotericina lipossomal é muito cara. Então, a preferência para cândida acaba sendo a equinocandina. Mas o teu raciocínio não está errado. O fluconazol, no primeiro momento, não, porque eu tenho espécies de cândida que são resistentes ao fluconazol, e a anfotericina B tem os aspectos relacionados à toxicidade, né, da administração da droga e principalmente a nefrotoxicidade. E a anfotericina, que tenta contornar esses efeitos adversos, que é a lipossomal, ela é muito cara. Então, a preferência é para equinocandinas. Ok, Carolina? Ok. Mais alguma dúvida? O que eu falei lá atrás é o seguinte, eu vou colher cultura e iniciar o cefepime. Se a febre não ceder dentro de 3, 4 dias, né, eu tenho que pensar na possibilidade de fungo, e muitas vezes a gente associa o antifúngico empiricamente também, até ter o resultado das culturas. Mas isso não é o primeiro momento. O primeiro momento é cultura e cefepime. Mais alguma dúvida? Não? Camila respondeu que não. Então, olha só, eu vou pedir para vocês agora, como da outra vez, para vocês escreverem aí no chat, né? Presente, 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 e depois de escrever presente, vocês podem sair da sala, tá bom? Bom dia a todos, continuem se protegendo, a gente se vê novamente mais adiante, tá? Se continue se protegendo aí que vai passar. A pandemia vai passar, a gente vai voltar, tá? Um abraço para vocês todos aqui. Obrigada, professor. Um abraço. Podem abrir o microfone se quiserem. Se cuidem, por favor, tá? Para que a gente possa Obrigada, professor. passar Se dessa cuide. fase aí. Obrigada, se cuida também, professor. Um abraço para vocês todos, tá? Valeu. Eu vou esperar todo mundo sair, depois eu termino a gravação.